Olá, iremos agora falar sobre conceitos de sistema de banco de dados. Primeiramente, nós precisamos definir o que é dado e o que é informação. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Bom, o dado é tudo aquilo que nós conseguimos representar, tudo aquilo que nós conseguimos armazenar. Tá? Por exemplo, a cor azul. A cor azul ela é um dado. A camisa ela é um dado. O número 5 ele é um dado. Agora, uma informação é quando você lê esse conjunto de dados, tá, e te gera um conhecimento. Por exemplo, 5, camisa e azul. Talvez isso leve a você a pensar, que informação esses 3 dados estão me disponibilizando? Pode ser que seja o jogador de um time que possui uma camisa azul e que ele jogue com a camisa número 5, ou a camisa que uma determinada pessoa está utilizando é azul e é também do tamanho 5, tá? Então, os dados eles nos levam às informações. Os dados eles constroem a informação. O dado é tudo aquilo que a gente consegue armazenar e tudo aquilo que a gente consegue representar. Informação irá me acrescentar algo ao meu conhecimento, tá? O computador, por definição, ele processa dados, ele armazena dados. Bom, agora nós vamos falar sobre banco de dados. Já sabemos o que é o dado e o que é a informação. Bom, banco de dados, uma coleção de dados coerente com algum significado. Tá? Todos os dados, então, são armazenados em um único repositório. Qualquer alteração que ocorra no mundo a qual esse banco de dados está inserido, ela deverá ser refletida no meu banco de dados. Por exemplo, eu tenho lá um banco de dados que controla uma conta bancária. Qualquer alteração de saque ou depósito que eu faça nessa conta irá refletir em uma ação no meu banco de dados. Por exemplo, um depósito é uma ação do mundo externo que vai refletir no meu banco de dados. A venda de um determinado produto. Eu tenho o meu estoque, o meu mundo real, e eu tenho o meu estoque virtual, meu estoque no meu banco de dados. A venda de um produto através de um sistema, ele irá dar baixa no meu estoque. Consequentemente, irá dar baixa também no meu sistema do banco de dados. Irá dar baixa no meu banco de dados. Bom, agora vamos definir banco de dados. Banco de dados é uma representação do mundo real. É uma coleção de dados coerente com algum significado. Essa representação do mundo real a gente chama de universo em discurso. O universo em discurso é o universo que tem a delimitação de onde o meu banco de dados ele está inserido. Então, se o meu banco de dados representa uma loja de confecções, o meu banco de dados irá tratar dessa loja de confecções. Qualquer ação que eu tenha no mundo real deverá refletir no meu banco de dados. Por exemplo, a baixa em estoque do estoque real, ou seja, a venda de um determinado produto, de uma camisa da nossa loja, ela deverá refletir no meu banco de dados virtual. Ou seja, o banco de dados BD deverá ser igual ao universo em discurso UD. Portanto, qualquer alteração que ocorra no meu universo em discurso deverá ser refletida no meu banco de dados. Um banco de dados ele é projetado, construído e populado com uma finalidade específica. Nós não construímos banco de dados para simplesmente ter um processo de construção e de representação, e sim para um uso específico. Então, iremos construir um banco de dados para uma locadora de veículos, para uma loja de varejo, para um banco, para uma farmácia. Um banco de dados ele visa a um conjunto de usuários, um grupo de usuários, portanto, ou alguma aplicação que tenha interesse em acessar os dados que estão ali armazenados. Um banco de dados ele pode possuir diferentes tamanhos, diferentes complexidades, bem como ele pode ser gerado e mantido manualmente ou computacionalmente. No nosso caso, nós iremos tratar de banco de dados computacionais. Agora, iremos falar sobre os sistemas gerenciadores de banco de dados, SGBD, que são softwares, são programas ou coleções de programas
que tem o propósito único de definição, construção e manipulação de dados para um banco de dados. Os primeiros sistemas que foram desenvolvidos, eles não tinham um sistema gerenciador de banco de dados específico. As definições de armazenamento e manipulação de dados eram definidas juntamente com os sistemas aplicativos. Portanto, eu tinha uma aplicação em uma única camada. Definia as estruturas de armazenamento, definia as estruturas de manipulação de dados e definia as estruturas de acesso a esses dados em uma única camada. Com o surgimento dos sistemas gerenciadores de banco de dados, os SGBDs, nós temos agora dois aplicativos. Um aplicativo que define, constrói e manipula os dados, que é o nosso sistema gerenciador de banco de dados, e nós temos um outro aplicativo que vai acessar os dados que estão armazenados no SGBD. Com isso, nós temos inúmeras vantagens comparando essa aplicação que nós denominamos de aplicação em duas camadas com as aplicações em uma camada. As aplicações em uma camada nós comumente chamamos de aplicações baseadas em arquivos. E as aplicações em duas camadas nós definimos como banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados possui dois repositórios de grande importância para nós, o seu entendimento. O primeiro repositório recebe o nome de metadados. No primeiro repositório estão armazenados todas as definições do meu banco de dados, das suas estruturas e os seus relacionamentos. Ou seja, o nome do campo, o nome da tabela, o tipo de dado e os seus relacionamentos. O segundo repositório é o repositório banco de dados. Nesse repositório estão armazenados os dados especificamente. Então eu tenho um isolamento entre a estrutura e os dados. E vocês verão isso futuramente, quando estiverem utilizando o sistema gerenciador de banco de dados, que esses dois repositórios eles são denominados através de dois arquivos. Um arquivo de repositório e um arquivo de dados. Agora iremos ver algumas características de banco de dados. Dentre elas, há isolamento entre dados e programas. O que seria o isolamento entre dados e programas? Como falamos anteriormente, nós temos sistemas de banco de dados em uma única camada, onde as definições de armazenamento de dados e o programa aplicativos estão contidos em uma única camada. E ainda, os sistemas gerenciador banco de dados com os aplicativos acessando os dados no sistema gerenciador banco de dados, duas camadas. O isolamento entre programas e dados é a possibilidade que nós temos de ter o nosso banco de dados, tá? O nosso sistema gerenciador banco de dados, e isolar o acesso aos dados através de uma aplicação. Ou seja, eu não preciso da aplicação para acessar os meus dados. O simples fato de eu acessar o meu sistema gerenciador de banco de dados já permite o acesso aos dados. Diferentemente, quando eu tenho uma aplicação em uma camada, onde eu preciso da aplicação para acessar os dados. Já em uma aplicação de duas camadas, eu consigo isolar os programas aplicativos para acessar os meus dados. Essa característica se dá o nome de independência entre programas e dados. Uma outra característica que nós temos através do sistema gerenciador de banco de dados é o isolamento entre dados e operações. O que significa isso? Significa que no meu sistema gerenciador de banco de dados eu posso definir rotinas, procedimentos armazenados, e essas rotinas e esses procedimentos armazenados são invocados pelo meu aplicativo. Então eu tenho a minha aplicação que irá chamar uma rotina, que irá chamar um procedimento armazenado que está armazenado no meu banco de dados. Portanto, eu posso trocar, eu posso mudar a minha aplicação que não irá interferir na minha rotina que está armazenada no meu banco. Apenas o método, a interface de assinatura para chamar esse método. Essa característica se dá o nome de independência entre programas e operações. Independência entre programas e operações e independência entre programas e dados nos leva à abstração de dados. O que seria essa abstração de dados? O conceito de independência de programas e operações e o conceito de independência entre programas e dados nos leva ao conceito de abstração de dados. Ou seja, é totalmente transparente para o usuário se os dados estão armazenados num sistema gerenciador de banco de dados ou se os dados estão armazenados em uma aplicação de uma única camada. Ou ainda, quando a aplicação invoca um método, esse método ele está rodando na aplicação ou ele está rodando no banco de dados. Então, a independência entre programas e operações e a independência entre programas e dados leva ao usuário do banco de dados um conceito de abstração. É totalmente transparente para ele
Interessa ao usuário de banco de dados que os seus dados sejam armazenados de forma íntegra. Bom, agora iremos falar sobre o compartilhamento de dados e de processamento de múltiplas transações. Esse compartilhamento de dados e o processamento de múltiplas transações nos leva à ideia de termos um sistema em que vários usuários estarão acessando simultaneamente o banco de dados. Em alguns momentos, esses usuários irão estar acessando o mesmo dado num processo de concorrência. Caso isso ocorra, o sistema gerenciador de banco de dados irá garantir esse acesso concomitante, porém ele deverá manter a integridade dos dados. Esse tipo de ação são comuns em aplicações de banco de dados online, onde vários usuários acessam o mesmo dado simultaneamente. É uma característica já embutida em todos os sistemas gerenciadores de banco de dados. Agora iremos falar dos atores envolvidos no cenário de banco de dados. Dentre eles iremos destacar os administradores de banco de dados, os desenvolvedores de sistemas gerenciadores de banco de dados e dos usuários finais. Os administradores de banco de dados são pessoas que estão envolvidas na manutenção do banco de dados. Eles são responsáveis por definir acessos ao banco de dados, privilégios e perfis de usuário, fazer backups, ou seja, são responsáveis pelo banco de dados quando este está em operação. Os usuários de banco de dados são as pessoas que são clientes de algum sistema e que acessam os dados. Os usuários de banco de dados, eles utilizam-se de uma aplicação para acessar os dados através de um sistema gerenciador de banco de dados. Os desenvolvedores de ferramentas são pessoas envolvidas na construção de sistemas gerenciadores de banco de dados. Uma das vantagens do sistema gerenciador de banco de dados é o controle de redundância de dados. Ou seja, armazenar um dado de forma redundante é benéfico desde que seja controlado pelo sistema gerenciador de banco de dados. Caso contrário, isso poderá trazer transtorno, pois teremos mais de um dado armazenado no banco de dados e possivelmente gerando inconsistência numa determinada informação. Quando temos uma redundância definida no sistema gerenciador de banco de dados, essa nos trará uma melhora na performance de acesso aos dados, pois eu tenho vários dados disponíveis, gerenciado pelo sistema gerenciador de banco de dados e o sistema poderá acessar aqueles dados a qual esteja mais oportuno para ele naquele determinado momento. Uma outra vantagem que o sistema gerenciador de banco de dados nos proporciona são as integridades de dados em relação à integridade de chave primária, a integridade de domínio e a integridade de chave estrangeira, ou também integridade de referencial. A integridade de chave primária, ela permite que haja uma única ocorrência para cada linha de uma tabela. Ou seja, definimos uma coluna de uma tabela como chave primária, o valor do dado armazenado para essa coluna, ele será unívoco, ou seja, não teremos dados repetidos. Um exemplo disso é o número do CPF. Cada indivíduo tem um número de CPF. Então, atribuímos a coluna CPF como chave primária, o sistema gerenciador de banco de dados irá nos garantir de que cada linha da minha tabela terá um valor único para o CPF. A integridade de domínio é a integridade onde definimos valores absolutos para uma determinada coluna. Por exemplo, o sexo, pensando num cadastro de aluno. O sexo do aluno ele terá dois valores absolutos, já previamente informado através de um domínio, o sexo masculino ou o sexo feminino. Não teremos nenhuma outra opção de sexo a não ser masculino e feminino. Uma outra vantagem que o sistema gerenciador de banco de dados nos traz em relação à integridade dos dados é em relação à integridade referencial. Como nós iremos trabalhar com um banco de dados relacional e veremos que o banco de dados relacional é formado por uma coleção de tabelas que estão relacionadas entre si, a integridade referencial garante que o relacionamento entre essas tabelas deverá sempre ser mantido. Por exemplo, eu tenho lá uma tabela de pais e uma tabela filhos. Eu não posso excluir um registro da minha tabela pai que tenha um filho, porque senão eu terei um filho que não estará relacionado a nenhum pai. Para que eu exclua esse registro na tabela pai, eu deverei excluir o registro na tabela filho que possua o relacionamento com esse referido registro na tabela pai. Bom, hoje então nós falamos sobre o que é um banco de dados, o que é o dado, o que é a informação,
o que é um sistema gerenciador de banco de dados, uma aplicação em uma camada, uma aplicação em duas camadas, a independência entre dados e programas, a independência entre dados e operações, quais são as vantagens do sistema gerenciador de banco de dados, quais são os atores que estão inseridos no cenário de banco de dados. Sendo assim, encontro vocês numa próxima oportunidade. Grande abraço!